Muito bem, aqui vamos falar agora sobre mais um erro, e esse erro fala sobre os controles que você precisa ter em relação à sua empresa. Quando você não tem os controles detalhados do seu negócio, você está incorrendo num erro que pode te custar caro. Mas que tipo de controles você precisa ter? Bem, o melhor controle que você pode ter é um controle que você consiga visualizar de modo muito prático como é que está a situação da sua empresa. E hoje você tem algumas formas de você fazer isso. A melhor forma que eu vejo é você conseguir criar algumas métricas de resultados que te permita, por exemplo, enxergar a situação da sua empresa com apenas alguns números. Você pode, por exemplo, criar alguns tipos de índices, por exemplo, que compare, por exemplo, ali as suas vendas versus as suas compras, por exemplo, que compare talvez as suas vendas em relação às vendas históricas do ano, que compare a venda de produtos com maior rentabilidade versus venda de produtos de menor rentabilidade, origem de faturamento, entrada de clientes, enfim, uma série de índices que você sabe que se o índice está a partir daquele patamar, significa que você está com um índice bom em relação a isso. Quando o índice está abaixo disso, significa que você precisa rever o que você está fazendo, quais são algumas decisões que precisam ser tomadas, alguma coisa que precisa ser feito para que você possa, então, retomar o índice adequado. Porque hoje você ficar mergulhado em números e gastar todo o seu tempo olhando números, relatórios de informações que muitas vezes não vão ser práticas para aquilo que você precisa para o seu dia a dia, isso não é legal. Então você precisa criar métricas. Essas métricas vão te ajudar você a ter o melhor resultado. Você vai ter um módulo financeiro, e nesse módulo financeiro nós vamos falar especificamente sobre métricas. Nesse momento aqui do curso, eu estou apenas frisando a questão dos erros, que você não pode cometer. Então, eu não estou me adentrando especificamente como é que você vai fazer isso. Isso nós vamos ver com mais detalhamento adiante. Agora, muito cuidado. Se você não tem o controle da sua empresa, você, na verdade, você está incorrendo num risco muito grande. Porque não dá mais para nós administrarmos a nossa empresa sem administrarmos por números. Se nós não dominamos os números da nossa empresa, nós vamos ter sérios problemas em relação à rentabilidade do negócio. Então, números comparativos, números que te dão um resultado naquele momento. Agora, grande parte das pessoas que têm um negócio, elas não têm o controle do negócio, elas não conseguem entender o que está se passando no negócio. Durante muito tempo em que eu fiz consultoria para as empresas, a primeira coisa que eu chegava nas empresas, que eles relatavam para mim que estavam tendo problemas, eu pedia para poder ver os números. E sabe, muitas vezes o que eu ouvia é que elas não tinham esses números, elas não tinham controle. Gente, até para tomar uma decisão de um consultor, se você não tem os controles, se você não tem os números, até para você tomar um aconselhamento, torna-se uma tarefa um tanto quanto impossível. Quando um médico ele vai fazer um diagnóstico de um paciente, como é que ele faz? Ele olha para o paciente e descobre, simplesmente em olhar o paciente, o que ele tem? Não, ele vai examinar esse paciente, ele vai pedir exames complementares, ele vai pedir exames específicos, enfim, ele vai fazer uma bateria de exames para que dê informações precisas para que ele possa estabelecer um diagnóstico. Da mesma forma é uma empresa. Se você não dispõe dessas informações, você não vai ter condições de examinar como é que está a situação dessa empresa. E quando você aprende a administrar a sua empresa por números, isso torna-se muito mais prático, porque você consegue rapidamente tomar decisões, simplesmente por você avaliar os números. Então você precisa criar essas métricas para que você realmente possa ser bem-sucedido no seu negócio.